Boa noite. Não é assim, você sabe como é que é. Vai, boa noite. É assim. Que a paz que excede todo entendimento repousa sobre o seu coração, sobre o meu coração, amém? Estou nervoso hoje, bastante nervoso, mais que o comum. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós estamos falando nesse mês sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, e eu quero trazer para os nossos corações hoje um tema que arde no meu coração há anos. Há anos, eu posso dizer assim. O cumprimento, o tema da palavra de hoje é o cumprimento do propósito eterno. Amém? Você acredita que você não nasceu por um acaso? Você nasceu para um propósito? Você não é obra do acaso. Deus sonhou com você. Você não foi gerado no encontro do bonito da sua mãe, da bonita da sua mãe, do bonito do seu pai, não. Deus uniu seus pais por um propósito e te trouxe a vida por um grande propósito. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 22, capítulo 16, versículo 22. Se você encontrar, diga glória a Deus. Se você não encontrar, diga misericórdia. Pode aumentar o fundo para mim? Obrigado, irmão. A palavra declara assim: e o cabelo de sua cabeça começou a crescer como quando foi raspado. Amém? Feche os seus olhos, cubra a sua fronte. Senhor, essa é a sua palavra, e é sobre ela que nós navegaremos nessa noite, Deus. Senhor, em temor, Pai, em tremor que eu te peço nessa noite, Pai, mais uma vez, perdoa os nossos pecados e iniquidades, Senhor. Vem com peso de glória nesse lugar, nessa casa, nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações. Eu te peço, ministra ao meu coração, fala ao meu intelecto e manifesta aquilo que está no seu coração para os nossos corações hoje, Deus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor, distração ou interrupção daquilo que o Senhor está ministrando aos corações, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, que seja repreendido na autoridade de Jesus Cristo. Eu aclamo os teus anjos nesse lugar, Pai. Venha, Pai, e cubra e fecha, Pai, essa casa, Pai, para que só entre aqui aquilo que provém dos céus, aquilo que provém de Ti. Vem como rios de águas vivas nesse lugar, Senhor, e vem avivar a Tua obra nessa casa, nessa noite. Aviva a Tua obra em nós como indivíduos, e aviva a Tua obra nessa casa aqui, Pai, como família de Deus, em nome de Jesus. Pai, como sempre te peço, Senhor, eu não tenho nada e não sou nada, e se Tu quiseres, se Tu quiseres, faça de mim alguma coisa nessa noite. Transmita a eternidade do seu coração aos nossos corações. Permita-nos, Senhor, mergulhar, Senhor, no teu rio de glória. Permita-nos, Senhor, chegar ao lugar, Pai, onde não há mais controle, Pai, onde não só bate nos artérios, Senhor, onde só não bate nos joelhos, Senhor, mas nos permita ir em águas profundas nessa noite, onde encontramos a revelação do seu coração para os nossos dias, onde encontramos a manifestação do seu amor para esses dias, Pai, onde encontramos o propósito divino de Deus, o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, para esses dias. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus. Há muito tempo atrás eu escuto sobre isso e falo sobre isso. Eu lembro de ministrar isso em 2015, 2014, né? Faz uns 10 anos já, né, que eu falo sobre isso. E eu acredito que assim como eu, você também ama a vida de Deus e a vida da igreja. E a vida da igreja, ela se move através de um propósito santo, um propósito eterno. Nenhum de nós chegou aqui por acaso. Todos nós somos obra de um propósito eterno de Deus. Eu tenho que a igreja é um lugar onde eu me casei, eu cresci na igreja. Eu quero ver os meus filhos casar aqui, crescer aqui. Eu quero ter a oportunidade, assim como meu pai, como o pastor Maurício, de apresentar os meus netos aqui, assim como apresentei os meus filhos.
É um lugar onde se manifesta a glória, a cura e a graça de Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. E isso nos faz ter um propósito existencial. Deus nos trouxe para esse lugar sublime, sabe, da vida de Deus, para que nós possamos desfrutar disso. Aqui também se desfruta da unção do coração de Deus, do desejo de Deus de nos fazer viver o seu propósito eterno, onde nós andamos juntos e juntos manifestamos aquilo que o corpo de Deus precisa se manifestar. É claro que cada um de nós, como indivíduos, temos um propósito, mas nós, como um corpo de Cristo, corpo daquele que é o cabeça, que ressuscitou e venceu a morte, se manifesta de uma forma poderosa. Como eu falei, Deus não é incoerente. Não te fez por acaso. Ele te fez sonhando com algo. Ele não te trouxe a vida para que algo por acaso acontecesse, não. Ele fez uma história antes de você nascer, né? Para que o propósito dele se cumpra. Eu fico olhando a história de Jeremias, quando o Senhor chama Jeremias. Jeremias se acha pequeno e ele fala assim: olha, antes que você viesse ao ventre da sua mãe, eu te conheci e te designei profeta para as nações. Então eu posso dizer que o propósito já existia antes da existência de Jeremias. O propósito requereu a existência de Jeremias. E o texto que nós acabamos de ler fala de alguém que foi poderosamente usado por Deus, que foi juiz no seu tempo, mas que foi gerado de uma circunstância que ao olhar humano, ao olhar dos homens, era impossível acontecer. O povo de Israel estava sendo escravizado pelos filisteus, estavam vivendo um momento de crise, um momento de caos. Então chega um ser celestial, a palavra declara, se apresenta a uma mulher que era estéril, uma mulher que não tinha filhos, e esse ser celestial diz: olha, você vai gerar um filho, e esse filho será Sansão. Ele terá o propósito de libertar Israel. Olha a circunstância. Diante dos olhos médicos, ela não poderia ter filho, mas o propósito eterno divino fez com que essa mulher estéril não só gerasse um filho, mas gerou alguém que era libertador de Israel. O propósito de Deus se move assim, onde os olhos dos homens olham e não encontram solução. O propósito de Deus vai e alcança e manifesta o seu poder e glória. E aquilo que é impossível se torna possível, porque não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. As convicções dos propósitos de Deus só aumentam e nos faz crescer, e nos faz viver aquilo que está dentro do seu coração. Deus nos fez nascer em função de um propósito dele. Deus faz com que cada um de nós vivamos, quer queira, quer não, diante daquilo que Ele sonhou para nós. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não caiu de paraquedas da humanidade. Você não veio também desprateado da Suíça, da Dinamarca. Não, Deus fez você nascer aqui no Brasil. Olha, um bando de descendente de africano, um bando de descendente de espanhol. Mas Deus te fez nascer aqui no Brasil. Estar aqui no Brasil não é por acaso. É pela manifestação de um propósito divino e eterno. Aí você tem uma exuberância de histórias na Bíblia assim. O propósito de Deus se cumpre facilmente assim e tudo vai acontecer? Não. Olha para a história de Moisés. Moisés nasce em um período de caos, onde Faraó deseja matar todos os meninos. Mas o propósito de Deus, ele é perfeito e poderoso. Então Joquebede gera Moisés. Todas as mulheres perdem os seus filhos, mas Joquebede fica com Moisés em casa. Então chega um determinado tempo que ela fala: não dá mais para ficar com Moisés em casa. Satanás tinha tramado um plano, mas mal sabia que esse plano foi tramado por Deus. Joquebede coloca Moisés nas águas, e as águas fazem com que esse menino vai parar no palácio de Faraó. Satanás pensou que ia matar os propósitos de Deus, mas Satanás serve para que o propósito de Deus se manifeste. Aquele menino que seria morto por Faraó, agora está sendo criado por Faraó.
no palácio de Faraó, para que ele tenha conhecimento, sabedoria e cresça de uma forma diferente, mas sobretudo para que o propósito eterno de Deus se manifeste e Moisés se levante como libertador de Israel. Tudo parece um caos, mas o propósito de Deus está alinhando tudo e todos para que o seu propósito eterno se manifeste, amém? Talvez você olhe para a sua vida em determinadas circunstâncias e fala: puxa vida, por que está indo tão mal assim? Calma, respira, olha para aquilo que é eterno e entenda: o nosso Deus não é um Deus que fica parado, mas é um Deus que está em movimento. O profeta Isaías declara: o nosso Deus é um Deus que está em movimento. Ele não para, a sua obra não para, o seu propósito não para e não vai parar até que se cumpra e se chegue o dia perfeito. Aleluia. Olha para a história de José. José tinha tudo para dar errado, tinha tudo para se achar alguém que foi mal amado, alguém que viveu orfandade, alguém desprezado, alguém traído. Mas em tudo o propósito de Deus estava alinhando o coração de José, para que num futuro alguém que foi traído, desprezado, alguém que foi mal amado, alguém que viveu a orfandade, tivesse um coração alinhado com o coração de Deus, para que milhares de famintos chegassem até ele e ele tivesse compaixão para dar alimento àqueles que necessitavam. Deus estava trabalhando quando José estava no poço. Deus estava trabalhando quando José foi vendido. Deus estava trabalhando quando José foi atacado pela mulher de Potifar. Deus estava trabalhando quando José foi para a cadeia e ficou durante 2 anos na cadeia. Em tudo isso existia um propósito de Deus, para se sentir mal amado, para se sentir traído, mas para que ele chegasse num lugar de condição, onde ele entendesse: eu dependo do propósito de Deus, eu dependo do propósito eterno, para que aquilo que eu sonhei lá atrás se cumpra no meu futuro. Aleluia. Talvez você esteja pensando: mas aquilo que o Senhor me prometeu lá atrás não vai se cumprir. Acalma, espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ele é um Deus que não muda, a sua palavra não volta vazia. Ele vai movendo as coisas. E por mais que você já tenha sido traído, por mais que você já viveu em orfandade, por mais que você já ache que você não foi amado, você foi amado, surpreendentemente amado, incomparavelmente amado, não só por homens, mas por um amor inexplicável. Pelo amor de Jesus, pelo amor que nos constrange, que nos alinha não só para algo terreno, mas para um propósito eterno. Aleluia. Um amor que nos move não para circunstâncias terrenas e passageiras, mas que nos move para a eternidade. Que não nos faz viver olhando só para aquilo que os olhos podem ver, mas nos faz viver com fé. Nos faz nos mover, não por aquilo que vemos ou sentimos, mas por aquilo que sabemos que há de chegar. Quando olhamos para a história dos heróis da fé, você vê que todos eles tinham promessas, né? Mas a palavra declara que eles olham para as promessas, entendem as promessas, mas entendem que existe um plano superior. Existe um lugar perfeito que vai além daquilo que foi prometido a cada um deles. A minha pergunta para nós nesses dias é: nesse dia, para onde estamos olhando? E o que desejamos viver? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quantos sabem aqui? Levante sua mão. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Às vezes nós nos perdemos com esse propósito, sabia? Nós deixamos que o nosso coração se esfrie e esquecemos daquilo que fomos chamados para viver. Porque fomos traídos, porque fomos humilhados, porque fomos esquecidos, porque às vezes fomos jogados no poço e ninguém olhou com um olhar de compaixão e nos amou e nos resgatou. Ainda bem que temos o grande resgatador da humanidade, aleluia, Jesus Cristo, aquele que nos amou de uma forma que ninguém jamais nos amará. Jesus Cristo, aquele que viu o resgate de todos, mesmo ainda nós sendo inimigos de Deus.
Ele veio e nos aliançou com sua eternidade. Aleluia. Não podemos fazer nada diante disso, só agradecer e viver esse propósito. Quando nós nos encontramos nesse retrospecto do propósito de Deus, é o lugar da satisfação, da verdadeira satisfação. Quando se vive fora do propósito, queridos, Deus jamais vai colocar algo no seu coração e te fará esquecer disso, se é o propósito dele para você. Às vezes você tem uma promessa, sabe qual é o propósito? Você vai estar na melhor empresa que existe aqui na região, vai estar ganhando um belíssimo salário, mas você vai saber, esse não é o meu lugar. Eu posso estar desfrutando do melhor dessa terra, mas se eu não estou vivendo o propósito eterno, você nunca vai se sentir satisfeito e pleno. Nunca vai sentir que, puxa, esse aqui é o meu lugar. Eu nasci para fazer isso. Eu poderia largar tudo para viver isso. Quando você encontra aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, nada mais importa. E você vai talvez viver empolgações, e empolgações passam. Desejos para essa terra e desejos para essa terra passam. Mas o propósito eterno, quando você menos imaginar, você está pensando nele. Você está querendo ele. Você está se movendo por ele. E às vezes você pensa, poxa, como eu fui pensar nisso? Como eu fui pensar, né, pastor Maurício, que tem coisa boa chegando? Por que eu fui desejar isso? Por que eu fui querer isso? E por que eu fui parar aqui? É pela condição do propósito eterno. E quer saber? Você é só uma laranja diante disso. Por trás de tudo isso existe o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte. Não é uma razão humana, não é um desejo humano. É algo que parte do coração de Deus para os nossos corações. E a mesma afirmação que o Senhor faz para Jeremias, Ele diz para você nessa noite: desde o ventre da sua mãe eu te conheci. Eu imagino que Deus, sempre imaginei isso, que Deus tem um quadro, e ao contrário de nós que vive dia a dia, Ele olha os nossos dias, do primeiro dia que nós respiramos até o dia que nós fechamos os olhos nessa terra, e declara: eu estou todos os dias nos seus dias, para que se cumpra o propósito eterno, divino, para o qual eu te designei. E a mesma chamada que ele diz para Josué: não temas, eu sou contigo, ele declara para nós esses dias. É o mesmo Deus com o mesmo propósito e princípio. Ele nunca nos deixará e não nos abandonará. No momento em que estamos caminhando para essa caminhada a qual Ele nos chamou, para vivermos esse propósito, quando estamos com o nosso coração alinhado com o dele, Ele nos fará viver a satisfação, a realização e a vida plena nessa terra, para a resposta da vida que é por vir. Quem vive o propósito de Deus para esse tempo, perde sua vida nessa vida, mas acha lá na próxima vida, porque não se move pelo aquilo que o homem quer que o homem se mova, mas se move pela eternidade de Deus. E esse é o padrão perfeito de vida. Você pode ter tudo, ter capacidade, ter intelecto, ter força, ter criatividade, mas tudo isso aqui que você tem precisa estar alinhado com esse propósito. E a perfeição disso só vai acontecer quando você entender que dentro desse propósito a unção te alcança e te faz viver o sobrenatural. A capacidade eu posso ter como homem. O intelecto eu posso ter como homem. Eu sou muito criativo. Mas nada disso será suficiente se não for movido com a unção sobrenatural de Deus. Amém? E onde que se encontra a unção? Dentro do propósito. Dentro do propósito se encontra a unção. Porque dentro do propósito você entrega o seu coração, você entrega a sua vida, você entrega a sua alma. E a unção é algo surpreendente.
Nós muitas vezes temos autoridade, e a autoridade move os homens. A autoridade diz ao seu filho: vai ali e pega certa coisa, ele vai e pega. Você diz a um subordinado seu no trabalho: vá e envie um relatório, ele vai e envia. A autoridade move os homens, mas a unção move o próprio Deus. A unção daqueles que têm o coração dentro do propósito move o coração de Deus. Faz com que Deus esteja em todos os sentidos. Faz o homem viver as grandes circunstâncias daquilo que ele tem que viver. E quando nós olhamos para a história de Sansão, é efetivamente isso. O cara não tinha nascido e já era juiz. A mãe dele não podia ter filho, mas ele já estava para vir. Olhando na condição humana, de matéria, templo, energia, não existia, mas existia na eternidade. O que você e eu temos desejado daquilo que já existe na eternidade? Nós precisamos nesses dias ter autoridade e unção. Ter autoridade e unção para dar bastas naquilo que o mundo tem proposto para nós. Naquilo que a vida tem colocado para que a igreja viva. Nós temos que viver aquilo que o céu já condicionou para que a igreja viva. Nós temos que ter a revelação de Deus, a revelação do coração de Deus, e a gente só vive isso dentro do propósito de Deus. Nós temos que derrubar aquilo que está de pé dentro das nossas casas, que não corresponde à vontade de Deus. Se algum parente seu, se algum familiar seu tem vivido coisas ruins, são dias de, na autoridade do nome de Jesus, na unção do propósito, você levantar a sua voz dentro da sua casa e declarar: o propósito de Deus se cumprirá na vida do meu familiar. O propósito de Deus se manifestará, ele será liberto, viverá novas condições e novas circunstâncias. Eu lembro quando eu morava na casa dos meus pais, eu tive um sonho. E nesse sonho eu sonhei que eu tinha que ajudar minha mãe. E isso é unção. O Senhor te revelará coisas que você nem imagina. E o Senhor falava: você tem que ajudar a sua mãe em oração. E meu quarto era de um lado, e o quarto da minha mãe tinha a sala, a quarto da Priscila, e era outro quarto. E eu lembro que ela estava deitada, e ela não estava passando por dias bons, mas eu nem sabia. E eu sentei do lado dela na cama. E eu falei para ela: olha, o Senhor me falou que eu tenho que orar por você. E aquele dia, eu sentei do lado dela e orei, e clamei, e nós choramos e oramos. Minha mãe estava passando por uma tristeza bem profunda, e eu lembro que naquele dia ela se levantou, porque o Espírito de Deus, a unção de Deus tocou meu coração, dentro do propósito, e ela mudou o quadro de vida dela, e glória a Deus por isso. Também me lembro de dias em que, antes da Tati ter a Nath, a Tati passou uma situação muito triste. Ela perdeu o cachorrinho dela, o Jamie. Eu lembro de enterrar o Jamie e meu pai. E alguma coisa no reino espiritual estava acontecendo. E eu lembro que minha mãe: tio, vamos lá orar na casa da Tati. Nós oramos muito, né, mãe? No nosso quarto, mas nós fomos orar no quarto da Tati também, né? E nós oramos muito aquele dia. E eu lembro que tinha um peso espiritual. E eu lembro que quando nós terminamos de orar naqueles dias, veio uma unção de riso sobre a minha vida. E foi tão libertador. Passou alguns dias, ou meses, eu não me lembro exatamente. A Tati descobriu que estava grávida da Nath, e talvez não poderia ter cachorro. E o propósito de Deus se cumpriu. James se foi, mas nós ganhamos a Nath. Quando você se move dentro do propósito, e eu aprendi isso muito com a minha mãe, você ora, você jejua, você pede para o Senhor alinhar o seu coração com o coração dele, porque você não quer entender aquilo que está acontecendo com os homens
e para os homens, mas você começa a entender o que está acontecendo no reino espiritual, não só para esse tempo, mas para a eternidade. Você se move para libertar aqueles que estão cativos, você se move para levar a cura aos que estão doentes, você se move para levar a alegria aos que estão tristes, você se move pelo propósito eterno de Deus. Não só por aquilo que você quer, mas porque você entendeu o que Deus quer é maior, o que Deus quer é melhor. E às vezes a gente não entende as desgraças da vida. Olha para José, não negou a Deus em nenhum momento, mas que desgraça que aconteceu na vida dele, uma atrás da outra. Fala sério. E no meio de tanta obediência, o que acontece com ele? É preso, é jogado no poço, é humilhado. Mas em tudo ele permaneceu dentro do propósito eterno, para que aquilo que era eterno se manifestasse através da vida dele. Aleluia. Então nesses dias permaneça firme, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Não deixe os sonhos que Deus gerou no seu coração lá atrás morram, mas deixe que Ele se manifeste nos seus dias ainda hoje. O Senhor quer te fazer se alegrar, o Senhor quer te fazer você se levantar como homem e mulher de Deus nessa geração. Eu sei que aí dentro ainda tem memórias daquilo que você sonhava viver com Deus. E querido, o tempo de Deus não passou, o tempo de Deus é perfeito. Ele ainda vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Você não é um frustrado, não. Você só está sendo adaptado para aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Deus está modelando o seu caráter, o seu coração, alinhando a sua mente à mente dele, para que você viva em plenitude o propósito eterno e divino de Deus. Amém? O tempo não passou. Talvez você olhe no espelho e pense: meus cabelos estão brancos, as rugas estão chegando, e aquilo que o Senhor me fez sonhar lá atrás ainda vai acontecer, porque Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e certamente vai cumprir as suas promessas. Às vezes é difícil acreditar, mas continue olhando para a cruz. Às vezes é difícil acreditar, mas olhe para a cruz, ela está vazia. Às vezes é difícil acreditar, mas quando nós estamos caminhando por Gólgota, o Senhor está alinhando o nosso coração para ir para o sepulcro, porque depois do sepulcro vem um corpo glorificado. E há uma divisão de águas nesse momento em que a morte é vencida, onde a tristeza é vencida, onde o passado é vencido, e você começa a viver a grande obra redentora de Cristo Jesus. Não é um acaso, não é um conto de fadas, não é uma invenção humana, mas é o cumprimento do propósito eterno de Deus. Aleluia. Como eu já falei, o propósito de Deus ele não é incoerente. Ele fez você para experimentar esse destino eterno, profético e sobrenatural. Se é sobrenatural, ele não vai ser desenvolvido nas bases da nossa capacidade. Nós dependemos de Deus. Como nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus nesses dias. Parar, ter o nosso tempo de secreto, sabe, ter os ouvidos atentos, assim, sabe, sentir o Espírito Santo tocar a nossa coxa, nos chamar e você dizer: eu estou indo ao seu encontro. Eu vou porque entendo, nesse lugar é o lugar onde eu sou modelado, é onde o oleiro vem e me desmancha e me faz o vaso perfeito para a obra dele. E às vezes nós olhamos: puxa, o nosso time, que time mais ou menos, né? Olhando humanamente, eu acho que não dá não. A gente quer gente que, junto com a gente, que tem uma formação, uma capacidade. O Senhor chamou 12 discípulos que eram pescadores, cobradores de impostos. Homens que a sociedade não dava nada, mas no fim das contas, a sociedade olhava e falava: como é possível
Esses homens que eram pobres pescadores, agora falam com eloquência, com sabedoria, com autoridade. Tudo isso acontece porque o propósito eterno está se manifestando. Decidiram largar as coisas terrenas, beira ao mar. Aleluia. Decidiram deixar seus barcos, decidiram deixar os seus ofícios, decidiram fechar aquilo que eles tinham para trás e ouvir a voz do Nazareno chamando: vem, segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Não para um propósito terreno, mas para que o propósito eterno alcance milhares de milhares de milhares. Homens como eu e vocês fizeram a maior cruzada da história, e é por isso que estamos aqui hoje, porque se deixaram ser movidos pelo propósito eterno de Deus, que muda a história do homem, que transforma aquele que não sabe nada em alguém que sabe tudo daquilo que está nos céus. É loucura para os homens, mas é sabedoria de Deus. Aleluia. Os homens não entendem, é uma pedra de tropeço para aqueles que não entenderam, mas para nós é a rocha verdadeira e genuína. É o Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach. Aleluia. O Senhor quer levantar a nossa igreja, nós como indivíduos poderosamente nesses dias. Eu quero te dizer que não acabou. O que Deus sonhou para você não acabou. Que ainda existe uma estrada para você percorrer. Que talvez você se sinta fraco, mas hoje é dia de renovação espiritual, para que você renove as suas forças como águia e voe nas asas do Espírito Santo de Deus, não com os pés na terra, mas nas asas do Espírito de Deus. Não onde a sua força pode te levar, mas onde o propósito eterno de Deus vai te fazer levar. José passa 2 anos na cadeia. Que coisa, né? Para quê? Para ele entender que ele dependia de Deus ainda. Para ter o coração humilde. Para saber que lá na cadeia o Senhor daria sonhos ainda. Talvez hoje você se encontre numa cadeia espiritual. Mesmo assim o Senhor te fará sonhar outra vez. Te fará viver outra vez. Te fará vir para fora do lugar de morte. Assim como Lázaro, ele vai te chamar: vem para fora, vem para fora e volte a sonhar aquilo que eu te fiz sonhar. Ele é Deus. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus que quebra as cadeias quando adoramos. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que parou o sono. E assim como Ele cumpriu os sonhos dele na vida desses homens e de mulheres também que estão na Bíblia, Ele nos fará viver assim. Mas nós precisamos alinhar nosso coração com o coração dele. Quando nós começamos a ler aqui, o primeiro versículo que li fala de dias em que Sansão estava numa circunstância muito ruim. Muito ruim. Sansão se levantou assim como Deus disse que ele se levantaria. Foi poderosamente usado, mas em um momento ele deixou de viver uma vida consagrada a Deus. Sansão era nazireu, menino consagrado a Deus desde o ventre. Mas chegou um momento em que ele se vendeu para as coisas dessa terra. Não vivia de acordo com o propósito. Parou de se viver uma vida de consagração, pastor Maurício. Deixou de ter o seu tempo a sós com Deus. Deixou com seu coração se inclinasse para as coisas do mundo. Disse o seu segredo para quem não devia dizer. Então essa mulher corta o cabelo de Sansão. Sansão perde as forças. Só tem a força dele. Então ele vai para um lugar em que muitas vezes nós vamos.
Não sai do lugar. Fica rodando, 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 rodando. Sabe qual é o propósito? Sabe o que tem que fazer? Mas fica rodando. Acha que é melhor não fazer nada. Acha que é melhor criticar. Acha que é melhor... Deixa pra lá. Deixa acabar assim como está. Nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai sair desse lugar de aprisionamento e vai começar a viver aquilo que o Senhor sonhou para que você vivesse. Você não vai ficar parado nesse lugar. A sua casa será casa de oração. A sua casa será como um farol em meio às trevas. Não só você verá a luz, mas aqueles que estão ao seu redor viverão e verão a luz do Senhor se manifestar sobre a sua casa. Declaro também que os sonhos de Deus começaram a pulsionar no seu coração novamente nesses dias. No seu coração e na sua mente, você não vai ter paz de tanto pensar naquilo que o Senhor te fez sonhar. Não vai ter paz. E vai entender, eu preciso viver isso. Enquanto eu não viver, eu não serei pleno e satisfeito. O Senhor te fará viver isso nesses dias. Muito. E eu creio, sabe, que nós veremos esse lugar com pessoas apaixonadas por Jesus, intensas naquilo que querem e desejam dos céus, que não estão andando aqui só por andar, mas estão andando por um propósito maior, um propósito eterno, que não se move só por aquilo que os homens falam e pensam, mas se movem por aquilo que já está manifesto nas regiões espirituais. Aleluia! As circunstâncias desse mundo não pausarão o seu destino. O seu destino está na mão daquele que é dono do tempo. Aleluia. Que não está preso ao tempo, mas é dono do tempo. Oh, aleluia. Sansão então se encontra numa situação em que nós vamos sair em nome de Jesus. E o propósito de Deus, ele não morre. Ele não morre. Quando começamos a ler aqui, o texto declara: e então os cabelos de Sansão voltaram a crescer. Aleluia! Ele não se esquece de suas promessas. Aleluia! Obrigado. Obrigado, Deus. Aleluia! Ele não desampara o filho seu. Pode mamãe se esquecer do filho que ainda mama. Todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Ele não se esquece dos seus. Ele os abraça e os envolve em amor. Aleluia. E não importa a distância que você esteja, os cabelos voltarão a crescer. Os cabelos voltarão a crescer. E não importa quão profundo você esteja, o amor de Deus te alcança e os cabelos voltam a crescer novamente. Ele realinha o coração do homem. Ele não esquece o propósito. Ele faz com que o homem em sua plenitude viva o propósito santo, eterno e divino. Aleluia! Os homens se esquecem de suas promessas. As promessas dos homens muitas vezes são vazias, mas a promessa de Abba, se ele prometeu, podem passar dias e anos, mas ele vai cumprir. Diga mais uma vez: eu não estou aqui por acaso. Existe um propósito eterno. Eu quero de verdade, sim, eu sinto no meu espírito isso. O Senhor vai martelar isso no seu coração nesses dias. Você vai começar a lembrar de tudo aquilo que o Senhor prometeu para você. E sabe o que vai acontecer quando você se alinhar com isso? Isso aqui vai encher. Isso aqui vai encher. Eu lembro que Deus.
Eu lembro de um dia que eu estava trabalhando muito, fazendo hora extra pra caramba. E eu tinha poucos minutos de almoço. E eu lembro que eu saí no horário do almoço, sim. Eu lembro que era até meia hora de almoço. Trabalhava um período menor. E o Senhor falou ao meu coração: está trabalhando bastante, né? E eu, hoje, que questionamento é esse? Está trabalhando por algo terreno? Quer ficar bem de vida? Eu, claro, né? Ele falou assim para mim: as coisas eternas. Eu lembro que eu dei a volta no quarteirão assim, era quase 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro. Eu rodei a empresa inteira chorando em lágrimas, em lágrimas. E nós passaram muitos dias. Eu comecei a liderar uma célula e eu fracassei. Eu entreguei a célula porque não conseguia mais liderar a célula. Eu falei, e eu quero que você entenda bem isso. Eu deixei de ser líder de célula e passou aquilo ardinho no meu coração, mas não deu certo para mim naquele tempo. Passaram-se alguns anos. O pastor Arno me chamou para liderar as células, para ser líder das células. E assim que eu comecei a liderar as células, um casalzinho de líder me ligou e falou assim: a gente quer desistir da célula. Falei, que beleza, hein? Que começo bom, hein, cara? E eu trabalhando nesse horário aí, de doido. Entrava às 6 horas da manhã, saía às 19 horas. Abria esperando o Pedro. Morava na Penha, pastor Maurício. E eu falei assim: eu vou aí na casa de vocês, desse casalzinho. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eu falei assim: gente, não vamos desistir não. Vamos orar. Vamos buscar de Deus. Nós buscamos ao Senhor. Eu comentei isso com meu pai hoje. Eu lembrava isso com muito amor. Lembro disso com muito amor. Passaram-se alguns dias, alguns meses. A célula deles estava se multiplicando. Eu falei, mas isso não fez com que o propósito de Deus deixasse de se cumprir na minha vida. Ele me deu mais uma chance. Talvez você fale no meio do caminho. Eu passei por um período que eu fiquei em disciplina na igreja. Foi bem difícil para mim. Mas foi o mês em que eu mais ganhei vidas para Jesus. Nós participava da célula da Tati e do Júlio. A célula chamava Koinonia, comunhão. Nós estávamos mais ou menos em 7 pessoas, eu acho, na época. Deus me usou poderosamente. Obrigado, pastor. Dentro de um mês, nós estávamos cerca de 12, 13 pessoas, né, Tati? Que tempo gostoso, né? O seu fracasso não vai te parar. É só a modelagem do seu coração, no coração de Deus. Se falhou lá atrás, não se pega nisso não. Deus tem nova chance para você. Não para você viver uma coisa igual àquela, mas algo maior. Sansão chega no seu fim de vida. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma história para ser cumprida. Ele está cego, ele está numa situação ruim. A palavra declara que ele vai a um lugar, a um evento. Sansão matou vários filisteus durante a sua história. Mas chega nesse momento em que ele fala. Nos últimos momentos da vida dele, a palavra declara que Sansão nunca derrubou tantos filisteus como no seu último ato. O último ato será maior. O último ato será melhor. Aquele que te chamou é grande, poderoso, é Deus sobre todos os deuses, é infinitamente maior daquilo que podemos sentir, pensar ou imaginar. São dias de sonharmos aquilo que a eternidade nos proporciona sonhar. São dias de vivermos a realidade dos céus na terra. São dias de encontrarmos os nossos corações com o coração de Deus. São dias de sonhar novamente aquilo que aquele que nos faz sonhar novamente. Eu tenho certeza que eu não sou só o menino que toca o violão. Eu não sou. E eu não era.
Aqui eu fui tipo, vai ou vai. Não é só isso. Deus me chamou para ser profeta para as nações. Eu lembro de ir numa conferência e passar vergonha, porque o profeta lá na frente me chamou, na frente de todo mundo, e falou: olha, eu vejo você sendo apresentado pela sua mãe ao Senhor. E quando você foi apresentado ao Senhor, o céu se abriu. E ele falou: olha para sua mãe. Eu olhei para minha mão, ele falou: sua mão está cheia de ouro. Eu falei: é verdade. Minha mão refletia várias pintas de ouro. Eu falava: meu, como é que é possível isso? Ela me apresentou ao Senhor para um propósito eterno. Assim como Ana, ela me deu ao Senhor. E ele falou: mas eu vejo os seus pés na lama. Você ainda titubia para as coisas do mundo, mas tem coisa de Deus para você. Queridos, não são dias mais de para as coisas do mundo. Tem coisa grande de Deus para você. Tem coisa boa chegando. Tem coisas dos céus para ser manifesta nessa casa, nas nossas vidas, para a história de Mauá, para a história desse estado, para a história do Brasil. E Deus quer levantar você, Deus quer usar você, Deus quer fazer de você boca de Deus, profeta para essa geração. Assim como levantou João Batista no caminho, fez o caminho no deserto, Deus quer levantar você para aplanar o caminho do Senhor. Aí eu te pergunto, qual é o propósito de Deus para você? Tem gente que eu não estou vendo aqui, mas eu sei que vai estar aqui nos próximos dias. E não vai estar aqui de qualquer jeito não, vai estar fortalecido em Deus. Que talvez agora está longe, mas vai voltar, como vai encontrar o vento impetuoso hoje na casa dele. Olha, vai ser tocado por Deus. Gente que você está olhando aqui, esses lugares vazios. Imagina uma pessoa aí que você quer muito que está aqui. Entenda, os céus vai se mover nesses dias em seu favor. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos maridos, as nossas mulheres, os nossos vizinhos. Sim, eles encontrarão em você a resposta daquilo que eles estão procurando. Jesus Cristo, o Redentor da humanidade, eles encontrarão em vocês salvação, eles encontrarão em vocês unção, encontrarão em vocês libertação. Você crê nisso? Se coloca de pé. Põe a mão no teu coração, põe. E ore comigo dessa maneira. Senhor Deus, eu declaro que a partir de hoje não serei mais o mesmo. As coisas boas já chegou à minha vida. Eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha casa, é o dono da minha vida, é o Senhor do meu lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, e uma semana de vitória, amém? Abre a tua boca e glorifica o Senhor. Deus abençoe, queridos.